Bom, pessoal, bem-vindo aqui à continuação da nossa aula. A gente já falamos aqui sobre os sistemas de alavanca, seus conceitos, elementos, e identificamos onde fica um eixo, onde fica um braço de resistência, um braço de força. Ainda vamos chegar às classes de alavanca. E na videoaula passada, na finalização dela, a gente conversamos sobre os braços de alavanca, o que é um braço de alavanca. E continuando aqui agora nosso conteúdo sobre sistemas de alavanca, vem aqui alguns conceitos de alguns autores, né? O conceito de alavanca ela pode ser definido como um sistema que contém uma estrutura firme e rígida. Vocês podem ir desenhando essa estrutura, né? A estrutura firme e rígida, que pode ser girada ao redor de um ponto ou eixo, vamos supor que aqui é nosso ponto e eixo, na qual duas forças são aplicadas em dois pontos. Existem vários exemplos de sistemas de alavanca, sendo que no nosso corpo temos o sistema músculo-esquelético como principal demonstrador. Pessoal, o músculo esquelético do nosso corpo, as nossas musculaturas, ela é de extrema importância para que ocorra nossos sistemas de alavanca, né? Pois os músculos esqueléticos são responsáveis pelas contrações e os movimentos e dá a estrutura também para o nosso corpo. Não é só o sistema esquelético que é importante. Por isso que vem aqui a questão dos sistemas músculos esqueléticos, porque é importante sistemas esqueléticos e o sistema muscular do nosso corpo. E assim, pessoal, o ponto de apoio, onde a alavanca gira ao redor do nosso corpo, é realizado pelas articulações, como eu estou dizendo para vocês, segundo Calais Germain em 2002. Então, o que acontece? Os pontos de apoio que é encontrado dentro do sistema de alavanca, ela gira ao redor do nosso corpo, que é realizado pelas nossas articulações. Braço rígido, né? Rígido, firme, rígido, onde tem algumas das nossas articulações. Vamos supor aqui o nosso cotovelo, né? Nosso cotovelo aqui, vamos ter nosso braço rígido, vamos ter aqui o rígido, né? A estrutura rígida. E temos aqui o braço e o antebraço. Vamos supor que aqui é o nosso eixo, nossa articulação do cotovelo. E bom, pessoal, e dessa forma utilizamos alavancas tanto no gesto esportivo quanto nos movimentos simples e complexos da dança, por exemplo, e sempre com o objetivo de aumento da força e a velocidade do movimento, produzindo assim um ganho mecânico, segundo Ramiro Canute, em 99. E o que é que ele diz sobre o sistema de alavanca novamente? Que vamos precisar do sistema músculo esquelético, né, os ossos, onde temos um eixo, que são nossas articulações, e onde temos nossos braços de resistências nas extremidades, e temos nosso braço de força, que é localizado antes do nosso ponto, nosso eixo, nossa articulação, ok? Então, segundo Calais e Germani, o ponto de apoio, onde a alavanca gira ao redor do nosso corpo, é realizado pelas articulações. E segundo Ramiro Canute, ele fala que utilizamos as alavancas tanto nos gestos esportivos, como em movimentos simples e complexos da dança. Então, o estudo da biomecânica também, pessoal, ele não é só estudado dentro da musculação. Ele é estudado tanto esportivo, na categorias esportivas, nas categorias de danças, no todo o movimento do corpo. Então, ele não estuda só especificadamente só o sistema de alavanca dentro da musculação, ok? A gente pode estudar em vários outros esportes. Por exemplo, o sistema de alavanca é bastante estudado e analisado dentro do futebol. Então, o sistema de alavanca ele é bem completo e bem complexo também, dependendo da área na qual você vai aplicar o estudo da biomecânica, né, dentro com sistemas de alavanca. Bom, pessoal, continuando aqui nosso conteúdo, na nossa videoaula, é importante frisar que o esqueleto humano ele é caracterizado como uma armadura móvel, através do quais ocorrem as alavancas, segundo Calais Germain, em 2002. Então ele fala isso, que o corpo humano ele é uma armadura móvel, né? Ele é móvel porque é cheio de sistemas de alavanca dentro do nosso corpo, todos os movimentos que tem dentro do nosso corpo, que somos capazes de realizar, é responsável por quem? Pelos sistemas de alavancas, né, que ocorrem sobre elas.
dentro de vários fatores que ajudam esse sistema de alavanca a se movimentar. Uma curiosidade aqui, pessoal, você sabia? O esqueleto humano serve como instrumento principal para a produção de movimentos através das alavancas, mas também proporciona restrições da amplitude de movimento articular, segundo Ramil e Canutos em 99. Claro que você já sabe, através do sistema de alavanca, que é o que Calais Germain falou agora, né, em 2002, nessa citação dele, que ele já fala que o nosso corpo ele é cheio de sistemas de alavanca, né? E que os movimentos que são encontrados dentro do nosso corpo são responsáveis por elas, pelo sistema de alavanca, os braços de forças, braços de resistências, as barras rígidas, os eixos. E Canutos, ele confirma isso, só que temos uma restrição de amplitudes de movimento, como a gente já observou lá nos planos dos eixos, os movimentos que são encontrados em cada um, né, dentro dos planos de secção, e os eixos que são encontrados dentro de cada plano. E a gente já entende que alguns movimentos têm restrições de amplitude, então não é todos os movimentos que vai ter as mesmas angulação ou consegue ultrapassar uma determinada angulação. Isso vai muito depender de caso, de pessoa para pessoa, e são casos raros também, como no caso dos contorcionistas, né? Que são grandes pessoas que têm alto grau de flexibilidade e de amplitudes de movimento. Caso vocês tenham curiosidade para saber como é os movimentos de um contorcionista, vocês podem estar pesquisando aí pela internet e entendendo esse exemplo que eu estou passando para vocês. Continuando aqui, pessoal, sobre sistemas de alavanca, né? E para que a alavanca seja movimentada, pessoal, uma força precisa ser maior do que a resistência. Ou seja, a força precisa vencer a resistência no caso do corpo humano, representados pelos músculos, que são responsáveis por gerar força e o torque necessário para movimentar as articulações. Ou, por exemplo, aqui na academia, pessoal, vamos lá na rosca direta mais uma vez, né? O que acontece? Para você ter uma contração muscular, você tem que ter mais força do que a resistência. Claro, se a resistência for uma carga externa maior do que você tem força para executar o movimento, você não vai conseguir fazer uma determinada contração. Que é necessário essa musculatura ter força para ter esses movimentos de contrações dentro da musculatura, né? Para ter esse torque, que é algo necessário para movimentações nas nossas articulações e eixos, ok? E dentro da biomecânica, pessoal, esse componente é denominado de quê? De força matriz, que é proporcional à variação dos movimentos, segundo Kelly et al. 97. A força matriz ela pode ser dividida em 3 partes básicas, ok? Então, pessoal, aquela força que ultrapassa a resistência de carga externa, ela é chamada de força matriz. E a gente vamos estudar essas 3 forças matriz agora e identificar elas, né, por partes, segundo Kelly et al. 97. E quais são essas 3 forças, né, pessoal, do sistema de alavanca que compõem a força matriz? Vamos ter quem? A resistência, o braço de potência, ou chamado braço de força, como já identificamos no sistema de alavanca e seus 3 elementos, e o braço de resistência. E aqui temos as suas determinadas características relacionadas a esse sistema de alavanca e os elementos que compõem a força matriz. Bom, pessoal, para não ficar quebrado aqui o nosso conteúdo, de eu estar explicando aqui esses elementos da força matriz dentro dos sistemas de alavanca, eu vou estar encerrando essa videoaula, a nossa segunda videoaula do nosso primeiro momento. Perdão. E no segundo momento, a gente vai concluir aqui nosso conteúdo com sistemas de alavanca na aula de hoje, falando sobre resistência, braço de potência e braço de resistência, que são os elementos que compõem a nossa força matriz, ok? Então eu espero vocês até a próxima videoaula no nosso segundo momento, ok? Um bom intervalo para todo mundo, um bom descansozinho aí, tome uma água, fiquem à vontade nesse intervalo para a gente retornar no nosso segundo momento com nossa próxima videoaula.